Veja os principais destaques de hoje do Jornal da Guanaré. Morador de rua é morto a tiros em Caxias. Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus se reúne e sugere que novas medidas restritivas sejam tomadas. Abertas inscrições para o programa Trabalho Jovem em Caxias. E ainda, imortais lamentam o falecimento do poeta Carvalho Júnior. Quarta-feira, 31 de março, está no ar o Jornal da Guanaré. Boa tarde. E a gente começa a edição de hoje falando que nas primeiras horas desta quarta-feira, um homem foi morto a tiros na rua Aniceto Cruz, localizado no bairro 13 dela. A vítima era conhecida popularmente como Cabeção. Na manhã de hoje, um homem foi encontrado morto com 2 disparos de arma de fogo. Nós conversamos com o auxiliar técnico de perícia, Kilson Araújo, que repassou as informações para a gente. Tratasse da pessoa que atendia pelo apelido de Cabeção, certo? Não tinha nenhum documento de identificação, inclusive até agora nós estamos diligenciando com o intuito de identificá-los legalmente, certo? Lá ele recebeu 2 disparos de arma de fogo na região de crânio, certo? Alvejando a face e, salvo engano, o parietal esquerdo. No local foi localizado 2 cápsulas de calibre .40. Né? Ninguém soube dar informações da autoria e nem do horário desse fato, mas aconteceu logo no início da madrugada, porque o corpo já estava entrando em rigidez. O homem tinha 45 anos. Foi identificado como Genilson Campelo da Silva. Ele tinha passagens pela polícia. E agora está se trabalhando, foi comunicado o fato aos delegados, e está se trabalhando agora para identificar a autoria, né, a motivação pela forma que ele foi morto. Pode ter sido também por pequeno furto, certo? Com imagens de Antonioni Júnior, Jardel Almeida para a TV Guanaré. O corpo de Márcio Pereira, de 33 anos, desaparecido no último sábado, dia 27, em Caxias, foi localizado antes de chegar no rio Itapecuru. Jardel Almeida traz mais detalhes. O corpo do jovem que caiu no córrego da Vilarias no último sábado foi encontrado ontem por volta de 12h20 por amigos e familiares. Foi relatado que o jovem teria caído numa grota dentro da Vilarias, certo? E foi encontrado no local a bicicleta dele, parece ser a sandália, né? Dois dias depois, recebeu uma ligação da equipe de bombeiros e eles informando que iniciando as buscas no rio Itapecuru e encerrando no final do dia. E no dia seguinte também, que foi ontem, tornaram reiniciar as buscas, certo? Esse rapaz ele foi identificado como Márcio Santos Pereira, 35 anos de idade. Ele era mais conhecido por Gaguinho. Logo em seguida, equipes de perícia e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. O corpo foi encaminhado para Timon e logo em seguida sepultado ontem mesmo aqui em Caxias. E já por volta de 12h20 de ontem, recebi uma ligação de familiares que também estavam ajudando na busca, que encontraram o corpo preso sobre uma moita de taboca no leito do córrego que dá acesso, lá do local onde ele caiu, que dá acesso ao rio Itapecuru, certo? Joguei para lá, o corpo foi reconhecido pelas vestimentas, pela senhora Maria Antônia e familiares, a Maria Antônia, que é a mãe dele, e familiares também, certo? E amigos íntimos, aliás. Além das vestimentas, foi reconhecido pelas tatuagens que tinha no corpo, né? Devido já estar por ter feito, foi encaminhado para a Câmara Fria em Timon, onde foi necropsiado, né? Confirmado realmente a causa-morte, que foi por afogamento, foi trasladado para Caxias novamente, e foi levado direto para o cemitério dos Caldeirões, onde foi sepultado ontem por volta das 19h30, 20 horas. E o jovem de 21 anos, acusado de ser um dos autores do latrocínio que vitimou o garçom Jonilton Araújo, foi preso ontem em Presidente Dutra. A Polícia Civil do Estado do Maranhão deu cumprimento a mandado de prisão expedido pela Primeira Vara Criminal de Caxias
e prendeu o segundo envolvido na morte do garçom, Jonilton Araújo, de 38 anos, que foi baleado em uma tentativa de assalto no dia 5 de dezembro, em Caxias. A polícia localizou o autor do disparo em um hospital em Presidente Dutra. O homem tem 21 anos. Ele deu entrada no hospital com nome falso. Entramos em contato com o delegado César Ferro, que é o delegado regional do Presidente Dutra, e ele diligenciou no hospital e lá ele chegou, comprovou realmente que o indivíduo estava lá baleado e diante das fotografias foi feito o reconhecimento que lá o indivíduo que estava internado seria o mesmo autor do crime aqui. O autor do latrocínio tem 21 anos. A investigação da Delegacia de Homicídios e da DENARC identificou a autoria e apreendeu uma motocicleta utilizada que também era produto de roubo. De acordo com a investigação, o preso, recentemente em Presidente Dutra, foi responsável pelo disparo enquanto o comparsa pilotava uma motocicleta. Ambos já possuem antecedentes criminais em Caxias e em Timon e são filiados a uma facção criminosa. Logo que o preso tiver alta hospitalar, ele será recambiado a Caxias. O inquérito já tinha sido encaminhado ao Poder Judiciário porque tinha um réu preso, indiciado preso. Então nós tínhamos só o prazo de 10 dias a contar da prisão. Nós concluímos, bastante robustecido no sentido de provas, e faltava cumprir o mandado de prisão em desfavor desse outro, que por sinal foi o indivíduo que realmente efetuou os disparos. E os estoques do Banco de Sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão, o Hemamar, permanecem em estado crítico. Segundo a instituição, há necessidade de todos os tipos sanguíneos negativos e positivos, O, A, AB e B. O tipo sanguíneo O negativo é fundamental por ser considerado um doador universal, usado em casos de extrema urgência quando não há tempo para comprovar exames do paciente. O Hemamar segue funcionando normalmente à espera de voluntários para doação e reposição do estoque em níveis normais. Os procedimentos de proteção e prevenção contra a Covid-19 são seguidos pela instituição para que os doadores se sintam seguros. 12 horas e mais 15 minutos, agora a gente muda de assunto porque em sua terceira sessão, a CPI dos combustíveis, que investiga supostas irregularidades no reajuste de preços no Maranhão, decidiu pedir o apoio do PROCON para que o órgão participe mais efetivamente dos trabalhos. A reunião aconteceu na sala das comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão. Deputados estaduais realizaram a terceira reunião da CPI do combustível na sala de comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão e também de forma remota, seguindo as medidas sanitárias contra a Covid-19. Na pauta, as consequências dos 8 ajustes da Petrobras, 6 de aumento e 2 reduções no preço final do combustível comercializado no estado. Durante a reunião, os deputados debateram um novo prazo de 20 dias para que as distribuidoras de combustível entreguem os documentos solicitados pela CPI e também sobre a participação do Inmetro na fiscalização da qualidade do produto. Isso é muito importante, porque não basta reduzir preço, tem que vender com qualidade, tem que vender com menor preço e com volume adequado. Se o consumidor contrata 20 litros, tem que receber 20 litros. Nada a menos. E é isso que nós vamos conseguir com a aprovação desse requerimento e vamos conseguir garantir claramente isso ao consumidor. Na ocasião, o deputado estadual Ciro Neto ressaltou que o objetivo da CPI não é perseguir empresários do setor e sim buscar entender a composição do valor final do combustível repassado aos consumidores. Para não se tornar para o público ou a mídia que nós estamos fazendo uma caça às bruxas, aos donos de postos de combustíveis, mas sim procurando ver se há algum vício dentro da cadeia produtiva, se há algum problema que pode ser solucionado ou algum ato que possa ser melhorado. E diante disso, nós vamos apresentar para a próxima reunião um requerimento à Secretaria de Fazenda Estadual e à Secretaria de Fazenda Federal, a da Receita, solicitando o demonstrativo da composição dos impostos federais e estaduais incidentes sobre os revendedores de combustível, os postos, né, e as distribuidoras nos últimos 5 anos, para facilitar, assim,
o nosso entendimento da composição do preço final e a sua elevação dentro dos últimos 5 anos. As reuniões da CPI do combustível serão semanais. A previsão é que o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito seja concluído dia 8 de julho. Estamos analisando todos os documentos, fruto dos requerimentos das sessões anteriores, e com análise desses documentos é que nós vamos decidir nas próximas semanas o início da oitiva de personagens que fazem parte dessa cadeia, distribuidores, revendedores, consumidores, membros do Ministério Público, tudo isso para garantir um combustível com qualidade, com menor preço, passar um pente fino, coibir qualquer prática de cartel, qualquer abusividade, realmente abrir a caixa preta das distribuidoras de combustível e fazer com que o combustível no Maranhão tenha qualidade, menor preço e que a lei seja cumprida por todos. E veja, depois do intervalo, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus se reúne e sugere que novas medidas restritivas sejam tomadas. E ainda muito esporte com Vanderlei Araújo. A gente volta já já. De volta com o segundo bloco do Jornal da Guanaré, são 12 horas e mais 24 minutos. E agora nós vamos para os dados do boletim epidemiológico das últimas 24 horas na cidade. Confirmados 8.334 testes rápidos realizados pelo município, 40.859 internações, houve um leve aumento, somando 103, recuperados 7.669 e óbitos, infelizmente, 207 caxienses já perderam a batalha para o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registrados 1.431 novos casos e 40 mortes pela doença em todo o estado do Maranhão. Agora nós vamos mostrar a vacinação, como está a vacinação em Caxias. Doses recebidas 18.562, as doses aplicadas 17.061. E diante do aumento de casos em Caxias e da ocupação acima de 100% de leitos, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus se reuniu mais uma vez e sugeriu que novas medidas restritivas sejam tomadas. O objetivo é somar forças para conter o avanço da doença no município. O Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus esteve reunido na tarde desta terça-feira no auditório da Prefeitura Municipal. Em pauta, a sugestão do comitê de uma parada de todas as atividades no município por 15 dias. A reunião acontece em um dos momentos mais críticos da pandemia, quando Caxias atinge o máximo da capacidade hospitalar, mais de 100%, tanto em leitos de enfermaria quanto em leitos de UTI. Infelizmente, a situação tem se agravado a cada dia e chegou num ponto onde medidas drásticas têm que ser tomadas e o problema tem que ser enfrentado. Mas, para isso, a gente procura discutir com toda a sociedade civil organizada, com todas as instituições, buscando situações que sejam consensuais. Então, hoje nós temos 100% de ocupação hospitalar, tanto em terapia intensiva, tanto em UTI, quanto na retaguarda, o que nos obriga a tomar medidas mais incisivas quanto ao cumprimento das medidas restritivas. Os responsáveis pelos diferentes setores em Caxias ainda apresentam alguma resistência quanto ao fechamento das atividades, mas a proposta do comitê é aumentar as medidas restritivas o máximo possível. A nova onda da Covid-19 atinge tanto crianças quanto adolescentes, adultos e idosos. Nós iremos atuar juntamente com os órgãos que têm competência aqui junto ao comitê para que a gente possa aí diminuir essa incidência de infecção por Covid-19. Então a gente aqui reunido para tentar ver o que pode ser feito para evitar um colapso praticamente que já está na saúde, né, do município, aqui do estado do Maranhão, para evitar esse colapso. Então que as medidas elas venham um pouco mais rigorosas e que as fiscalizações elas também sejam mais atuantes, tanto da parte dos órgãos, como também dos proprietários de estabelecimentos, que eles possam colaborar. O nosso número de casos é muito maior do que a capacidade da rede atual.
e nós temos dificuldade de expandir ainda mais. Então a gente pede à população que nos ajude, que cumpra a sua parte. Nós estamos trabalhando para dividir responsabilidade e também apresentar à população o nosso quadro epidemiológico para tentar convencê-los da importância do seu papel no enfrentamento ao Covid. E o governo federal reconheceu no Diário Oficial da União da última segunda-feira, dia 29, o estado de calamidade pública em todo o Maranhão, em virtude do crescente número de casos de contaminação da Covid-19 e dos casos comprovados de nova variante que tem potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade da doença. Por meio do novo decreto, foi declarado um novo estado de calamidade pública no estado, que vigorará por 180 dias prorrogáveis mediante novos decretos, à vista da situação sanitária. O documento já foi devidamente reconhecido pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. 12 horas e mais 28 minutos. Sentir os efeitos nocivos da ausência de companhia tem sido um dos principais problemas ocasionados pelo isolamento social. E para evitar essa dor emocional causada pela solidão, especialistas falam sobre o assunto e dão dicas para amenizar os efeitos da pandemia. Em tempos de pandemia da Covid-19, o isolamento social, tão necessário para conter a disseminação do vírus, pode sim acabar intensificando o sentimento de solidão. Que o diga aqueles que se afastaram de quem tanto amam desde o início da pandemia. Bom não, né? Porque a gente fica só em casa, né? Não conversa com as amigas, não anda na casa, as amigas não andam na casa da gente, a gente não anda na casa das amigas, né? É triste, né? Muito triste. A gente tem que se isolar com a questão de família, acostumado a passar na casa de mãe, pai. Aí hoje já tem que passar direto para casa, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Aí a gente fica um pouco isolado sobre isso, né? Eu mesmo faz de que eu quero ver minha avó, mas eu não posso ir lá. Depois dessa pandemia, o grau de depressão aumentou muito. Ansiedade, pessoas agora estão mais dificultosas e aí tem causado um transtorno, de uma certa forma. É muito bom a gente sempre procurar conversar com alguém, se aproximar dos amigos, sempre mantendo um critério, né? Mas nunca se isolar. A solidão pode ser definida como uma resposta emocional e dolorosa à falta de companhia. Geralmente vem associada a uma extrema tristeza. E essa dor, em alguns casos, pode sim ser comparada à tortura emocional. Ela sente tristeza, angústia, sentimento de não pertença, porque esse é uma necessidade básica do ser humano, a sensação de pertencer a um grupo. Quando eu não me sinto pertencente, eu me sinto só. E isso causa uma desintegração da base emocional, e isso fragiliza, sensibiliza, impede até a saúde mental da pessoa, né? Problematiza. O psicólogo lembra ainda que o isolamento social interfere sim nos níveis de ansiedade, medo e depressão. Por isso, dá importantes dicas para se manter saudável mesmo sozinho. Uma forma muito importante é investir nas redes sociais. É o que temos, né? Videochamadas, contatos, ligações, enfim, várias formas, né? Instrumentos de contato virtual ajuda bastante. E, no caso também, não apenas depender do contato social. É importante você investir na sua qualidade de vida interior. Né? Fazer mais meditações, existe a meditação mindfulness, que é muito importante, que é um contato positivo consigo mesmo, um contato psicológico, emocional, de reavaliar sua própria vida, né? Então isso ajuda bastante. É um momento da pessoa não viver no seu egoísmo, mas procurar dar qualidade à sua vida interior também. Porque às vezes nós dependemos tanto dos outros e desqualificamos nosso eu, nosso contato consigo mesmo. E esse tempo de isolamento é importantíssimo eu dar valor e sentido ao que eu estou vivendo. E agora nós vamos saber quais são as notícias do esporte com Vanderlei Araújo. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, boa tarde você de casa. E olha só, no Campeonato Maranhense, hoje o IAP recebe o Bacabal no estádio Nhozinho Santos, em São Luís, pela 6ª rodada do Campeonato Maranhense. As duas equipes brigam para se afastarem da zona de rebaixamento. O Bacabal, com apenas 3 pontos, é o vice-lanterna e em uma posição acima, o IAP, com 5 pontos, é o 7º colocado. Em caso de vitória do IAP, o Bacabal estará rebaixado. E na vitória do Bacabal, empurra a decisão de quem será rebaixado, juntamente com a Imperatriz, para a última rodada, que ainda não se iniciou. E olha só,
E aí a gente tem a tabela mostrando aí a classificação, na verdade. Como eu falei, o IAP aí é o 6º, o Bacabal é o 7º, e em caso de vitória do IAP, o IAP vai aos 8 pontos, e aí fica impossível o Bacabal alcançar na última rodada e pode ser já rebaixado nesse jogo de hoje. O Imperatriz aí já está rebaixado e o IAP tem a chance aí, mas o Bacabal também tem a chance de vencer a partida e empurrar essa decisão aí da parte de baixo da tabela para a próxima rodada. Já está em andamento também a Copa Maranhão de Futebol Sub-20, que garante uma vaga para a Copa São Paulo de Futebol. A Copa Maranhão já está chegando à sua 6ª rodada e quem traz os detalhes é Edmilson Coutinho. Falamos da Copa Maranhão de Futebol Sub-20. 6 rodadas já foram realizadas na etapa de São Luís, com os seguintes jogos. Primeira rodada, Cefama 2, Maranhão 0, DFG IAP 5, L11 Lilico 0. Segunda rodada, Araiós 3, Motoclube também 3. Comercial Chapadinha 5, Raposa 0. Terceira rodada, DFG IAP 0, Cefama 1. Maranhão 4, L11 Lilico 3. Na quarta rodada, o Comercial venceu o Motoclube por 1-0. Araiós 3-0 na Raposa. Quinta rodada, Lilico 2, Cefama 1. DFG IAP 3, Maranhão 0. Já na sexta rodada, o Lilico venceu o Cefama por 2-1 e o DFG IAP venceu a equipe do Maranhão por 3-0. A última rodada da fase de classificação será realizada hoje. Araiós e Comercial no primeiro jogo e no segundo jogo o Motoclube enfrenta a equipe da Raposa. E eu vou mostrar para você agora um belo gesto, Catarina, e para você de casa, de um jogador do Campeonato Paraibano, é o Wagner Coradim, do Campinense. Ele é do time de futebol da Paraíba e emocionou internautas e também toda a internet em um jogo válido pelo campeonato local contra o Botafogo da Paraíba. O atleta protagonizou esse exemplo, né, de inclusão e sensibilidade ao final da partida. Coradim se ajoelhou para dar entrevista ao repórter Rogério Roque, da Rede Primeiro Mundo, que precisa de auxílio de muletas para se locomover. O goleiro mede 1,96 e o profissional da imprensa aí mede apenas 1,30 m. Aí ele precisou se ajoelhar, deu realmente um verdadeiro exemplo de inclusão, ajudando aí no trabalho do repórter que estava lá também fazendo o seu trabalho. Lindo exemplo. Espero que outros vejam e repitam também esse gesto lindo. Exatamente. É sempre importante a gente, em qualquer área, né, ajudar na inclusão das pessoas com deficiência. Com certeza. Então essas foram as informações, Vanderlei? Essas foram as informações do esporte. Lembrando que hoje também tem jogos do Campeonato Carioca e o Flamengo vai jogar. O Flamengo, então, boa sorte aos flamenguistas e ao time do Flamengo. Obrigada, exatamente. Vanderlei. Amanhã você está de volta para trazer mais informações. Tchau, tchau, Catarina. Tchau, você de casa e até amanhã. E veja, depois do intervalo, abertas as inscrições para o programa Trabalho Jovem em Caxias. E ainda, imortais lamentam o falecimento do poeta Carvalho Júnior. De volta com o último bloco do Jornal da Guanaré, 12 horas e mais 40 minutos. Obrigada pela sua companhia e audiência e permaneça com a gente. A Coordenação Municipal de Juventude de Caxias está com inscrições abertas para o programa Trabalho Jovem. O programa foi criado pelo governo do estado e disponibiliza R$1.000 de incentivo às empresas a cada contratação de jovens entre 17 a 25 anos e R$600 por cada estagiário contratado. A oportunidade é para empresas e também para jovens que desejam trabalhar. A Coordenação Municipal de Juventude da Prefeitura de Caxias está mobilizando empresários e estudantes a se inscreverem no programa Trabalho Jovem do Governo do Estado, que visa selecionar jovens para estágio remunerado no valor de R$600 e também para a seleção de empresas que queiram abrir oportunidades de trabalho
e para isso vão ser remuneradas com o auxílio contratação de R$ 1.000. O programa vai selecionar jovens de 17 a 25 anos. As inscrições seguem até o próximo dia 15 de abril. O programa é uma união nesse momento, né, de pandemia, onde se junta governo, empresários e juventude para que a gente possa diminuir esses impactos sociais e econômicos da pandemia, né? Então, é uma ajuda que vem sim favorecer os empresários, esse incentivo de R$ 1.000 a cada contratação, mas que a gente sabe que também, consequentemente, a gente vai ter uma oferta de emprego para os nossos jovens, que para muitos é a oportunidade que estão aguardando, né? É importante ressaltar que o programa só vai funcionar se as empresas e os jovens fizerem as inscrições no site www.trabalhojovem.ma.gov.br. E aí a gente faz esse apelo mesmo, né, para que os empresários busquem o site, façam a sua adesão e, consequentemente, a gente possa ter um número significativo de vagas para ofertar aos nossos jovens. A pandemia aumentou a procura pelo parto humanizado na rede pública em todo o país. Muitas grávidas acreditam que o nascimento de bebês fora do ambiente hospitalar é mais seguro neste momento. O acompanhamento começa ainda com o coração batendo no ventre da mãe, a partir dos 7 meses de gestação. É um período de preparação para o nascimento, com consultas e cursos online para quando chegar a hora. Quando me perguntavam se eu tinha medo do parto, eu sempre falava que não. Aí as pessoas ficavam impressionadas por ser primeira filha, né? As pessoas falavam, como assim você não tem medo? Eu falo, não, eu tô bem preparada para isso. O pai participa de todas as etapas. Eu confesso que no início, como eu não conhecia, eu tinha ficado meio receoso. Como que deve ser isso, o parto humanizado? Aí ela, que já tinha muito mais informações, já procurou saber, sentou comigo, explicou. O momento é especial, inclusive para quem ajuda o bebê a nascer. A gente brinca que nós somos as porteiras do mundo. Somos as primeiras pessoas a receber esse bebê, então é muito energizante e é um grande privilégio mesmo poder estar ali, saber que essa família confiou na gente para esse momento. Em pouco mais de 24 horas após a internação, a Natália e o Murilo voltam para casa com a pequena Kiara. Já hora de ir para casa, cuidar dela em casa. E através do Centro de Integração Empresa-Escola, a Caixa Econômica Federal divulgou o processo seletivo público, que tem como objetivo contratar estagiários de níveis médios e técnico. As inscrições poderão ser realizadas de forma gratuita até o dia 31 de maio de 2021, por meio do site do Centro de Integração, portal.ciee.org.br. 12 horas e mais 44 minutos, agora a gente muda de assunto porque aumentou a procura por pescado, verdura, legumes e hortaliças, muito consumidas nos pratos típicos desta época. O Mercado Central de Caxias é o local mais procurado pelos consumidores. O Mercado Central de Caxias é um dos locais mais movimentados no período da Semana Santa. O consumidor vem em busca principalmente do pescado, verduras, legumes e hortaliças, muito consumidos nos pratos típicos desta época. Comprar o peixe, comprar umas coisinhas, verdura, né? Estou levando aqui para passar menos de 5 dias, que dá, falta comprar só o peixe. Bacalhau, R$60. Não tem nada barato, a gente tem que comer, né? O que mais? Vai ter sardinha? Sardinha, lógico, é o principal, né? Sardinha e ovo, né? O consumidor que está vindo ao Mercado Central garantir os itens da cesta da Semana Santa está encontrando os mesmos preços praticados antes deste período. O quilo do tomate e da cebola estão sendo vendidos a R$ 4,00. Os produtos não sofreram aumento. A feirante disse que a crise causada pela pandemia afastou os clientes e foi o jeito segurar o preço. Todos os anos aumenta, mas aí por causa da crise agora tá tudo o mesmo preço, nada aumentou. E as feiras tá fraca, o povo tá sem dinheiro. Tá vendendo menos esse ano? Tá vendendo menos, por isso que as coisas não aumentou. No mercado do peixe, o pescado mais barato é o tambaqui, vendido a R$ 16,00 o quilo.
uma média de R$ 2,00 a mais do preço que era vendido antes da Semana Santa. A pescada está custando de R$ 35 a R$ 40 o quilo. A movimentação maior esperada pelos feirantes é a de quinta-feira. Está dando para vender? Tá, de pouquinho a gente vai levando, né? Você acha que a movimentação esse ano está menor? Sim, hoje que é terça-feira, né, tá bem menos, mas amanhã para depois é para melhorar. A expectativa é que sexta-feira, né? Sexta-feira não abre, não? Só quinta. Se sobrar, a gente vê na sexta, mas se não sobrar, a santa é quinta. E ontem Caxias perdeu um dos seus grandes poetas. Carvalho Júnior é autor de obras poéticas celebradas por leitores e intelectuais, como Mulheres de Carvalho, A Rua do Sol e da Lua, Dança dos Disticos e No Alto da Ladeira de Pedra. Membro da Academia Caxiense de Letras e da Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão, Asleama, Carvalho Júnior deixa um legado de grande conhecimento poético, sensibilidade e ativismo cultural. Araruta, poema de Carvalho Júnior. Somos feitos das mesmas fomes dos nossos pais, das mesmas lenhas que os guardaram do frio súbito das noites caseadeiras de exílios. De vez em quando, ouço de longe a voz da lágrima do meu pai e de minha mãe. Um quintal de ararutas nasce dentro do chão cansado dos meus olhos. A Semente Única, poema de Carvalho Júnior. Lanço a semente única nas fendas bruscas do solo, e, sob um sol intenso, lembro de teu riso de melancia da roça. Esqueço de tudo e, deitado à sombra da casa de palha, bebo o líquido da cabaça onírica. Quando desperto, com o corpo ferido pelo gatilho da arapuca do eterno, testemunho o efêmero das estações e amarro os cadarços ruídos dos sapatos do lagarto da alma. Um abraço, meu amigo. Você vai acompanhar a homenagem completa no programa A Hora do Povo daqui a pouco. Obrigada pela sua companhia e audiência. A gente encerra por aqui.